Bom, dando continuidade ao que um psicólogo faz na escola, né, nos dias atuais, acho fundamental, né, nós termos em cada escola, né, deveria ter um psicólogo, no meu entender, né? Entretanto, né, nós vamos encontrar fundamentalmente mais nas escolas particulares a presença de um psicólogo. Bom, a minha especialidade, né, eu estou registrando aqui a minha experiência, e gostaria hoje de falar um pouquinho dos 38 projetos que eu participei em todos esses anos, né, pelo menos até aqui, nas escolas que eu trabalhei. Ou seja, existem inúmeros projetos que um psicólogo pode estar realizando numa escola. Todos esses projetos, né, eu tenho sempre como fundamento os meus trabalhos com o brincar, né? Muito embora todo esse trabalho que eu tenho feito com o ludodiagnóstico seja um trabalho mais clínico, por incrível que pareça, né, todas essas fundamentações do meu trabalho na escola têm, sim, como fundamento um trabalho clínico. E, obviamente, né, eu consigo me identificar como na escola como uma psicopedagoga clínica também, né? Que, é claro, vai desenvolver vários trabalhos com essas fundamentações. Esses 3 trabalhos aqui são trabalhos assim organizados por mim, outros só com a minha autoria e outros de colegas que me chamam, né? Por exemplo, para falar do lúdico na neurociência, e o brincar, né? Em várias outras áreas de trabalho na escola. Eu tenho, assim, até o momento, quando eu falo até o momento, até 2003, eu tenho registrados pelo menos 38 projetos de trabalhos que um psicólogo pode desenvolver na escola. Como eu já disse em outros vídeos, né, que eu comentei, vai depender muito da escola, da demanda escolar, né? E, é claro, você pode trabalhar desde, por exemplo, a organização, como é melhor uma organização de uma sala, por exemplo, né? Num dos projetos aqui da organização da sala, assim, a importância das colmeias para uma criança, principalmente na educação infantil, para ela ter esta vivência dela organizar os seus próprios materiais. E também, será que dentro de uma sala de aula, quais os materiais lúdicos que são os mais indicados, né? Por exemplo, nas escolas francesas, existe um padrão de materiais lúdicos, né, em todas as escolas, né? Então, é importante que se pense, e o psicólogo pode ajudar, sim, né, num projeto sobre esses materiais, né? Qual o material lúdico mais indicado, por exemplo, no maternal, na parte nas salas mais de alfabetização, no primeiro ano, né? Quais os materiais de regras que podem ser utilizados e, inclusive, né, se a escola dispõe, dentro da sua sala de aula, de computadores, quais os aplicativos mais indicados para se trabalhar com as crianças dentro daquela sala de aula.
Então, assim, a própria organização, né, do espaço lúdico entra, sim, o papel e o olhar, né, do psicólogo. Às vezes, até na compra. Eu, por exemplo, numa das escolas, eu tinha uma atuação até na compra do material, né? Eu saía, tinha momentos que eu saía para a, a adquirir os materiais, né? Os mais indicados para aquele espaço, para aquele ambiente escolar, né? Bom, aí você pode, desde traçar perfil para a seleção dos professores, você tem também, por exemplo, numa escola, a gente trabalhou, inclusive, as bibliografias mais indicadas, para se trabalhar dentro dos próprios cursos de capacitação, a parte de desenvolvimento da criança e quais a bibliografia mais indicada para o professor ter como referência de seu trabalho. E, é claro, né, tem também projetos da observação do comportamento da criança, projetos preventivos, né, seja dentro do espaço de uma brinquedoteca, seja num espaço de recreação livre das crianças, né? Então, o profissional eu defendo sempre um roteiro, né, de registros para isso. Então, tem aqui alguns, né? Então, palestra também, seja para os pais, seja para os professores, sobre o desenvolvimento infantil, que isso é normalmente, assim, vamos dizer assim, é o mais comum, né? O grande diferencial que eu defendo é, assim, sempre trabalhar em cima da demanda, seja do professor, seja a demanda dos próprios pais, né? Então, a gente sempre faz um roteiro, pergunta para os pais o que eles gostariam de estar trabalhando para você desenvolver determinadas palestras. Então, por exemplo, aqui também, olha, aqui tem o uso do desenho livre como indicador comportamental. Então, por exemplo, né, a professora sempre vem mostrar, olha, o que você acha desse desenho, dessa criança? Às vezes preocupada com, às vezes, um determinado uso de cor, ou às vezes ela identifica alguma agressividade ali. Então, nós também desenvolvemos trabalhos até preventivos, inclusive sobre o que é esperado em cada etapa do desenho, inclusive indicadores até, por exemplo, de crianças autistas, né? Você pode identificar, né? Indicador, não é diagnóstico, né? Mas indicador que pode sinalizar e ajudar o professor a estar trazendo, né, isso que ele observa, né? O desenho livre é um desenho, uma estratégia muito usada, né, nas escolas. Então você pode desenvolver, sim, um trabalho sobre, é claro, a evolução do grafismo junto ao professor, que isso é uma coisa muito do cotidiano do professor, né? Ele trabalhar com o grafismo e, obviamente, você pode ajudar a ele também fazer algumas identificações, por exemplo, né? Eu falei de autismo, estou pensando aqui em umas dificuldades, por exemplo, a criança que tem dificuldade de redação, né? Quando você não identifica uma cena no desenho livre, né? A criança nunca apresenta isso, é um sinalizador que possivelmente ela também ela está expressando que ela precisa ser estimulada, né? Nessas representações de cenas,
né? Se você não identifica, e por quê? O que isso tem a ver com a redação, né? A redação é um momento onde ela vai ter que descrever o que está acontecendo, ela precisa contextualizar aquele tema, né? E isso nós também identificamos também no desenho. Então, você tem aqui também, por exemplo, projetos da Escola de Paz, né? Que Escola de Paz é um dos projetos muito interessantes, né? De você abrir, né? Para a cada 2 meses, né? Você faz aí uma série de palestras, faz toda uma consulta com os pais e, obviamente, você pode até decidir se você vai trabalhar mais com a educação infantil ou você pode, né, dentro dessa escola de pais, abrir, inclusive, até para os adolescentes. Aqui você tem também os projetos, né? Possível uma escola hoje não ter um projeto de inclusão de crianças com determinadas deficiências. Então, isso requer um projeto, seja de observação, às vezes de acompanhamento das ATs que frequentam as escolas. É necessário que o psicólogo acompanhe, sim, as ATs, né? Até faça determinadas supervisões, por exemplo, né? Então, uma AT que vem acompanhar uma criança, eu falava aqui de uma criança autista, ela tem que, às vezes, ela não percebe que aquela criança precisa, ela está muito agitada, ela está incomodada, né? Uma criança autista, uma sobrecarga de estímulos, tem uma hora que ela precisa descansar, né? Compete ao psicólogo, olha, se ele percebe isto, né? Orientar esse profissional, né? Para que a criança não entre numa crise, né? Desesperadora em função dessa sobrecarga de estímulos que a própria sala de aula proporciona. E é claro, você tem que fazer entrevistas com os profissionais, então você tem que ter roteiros disso. Profissionais, quando eu falo, seja os psicólogos, seja os fonoaudiólogos, seja você contratar um neurologista, às vezes até visitar o neurologista, né? Para saber um pouco, por exemplo, determinadas clínicas que a gente visitou, assim, havia umas neuropsicólogas fazendo determinadas estimulações para a gente conhecer, então o neurologista nos convidou para que a gente fizesse essa visita, para passar para os professores e a gente poder incorporar isso ao trabalho de inclusão da criança, né? Então, esse projeto de inclusão é um projeto extremamente complexo, envolve várias etapas, inclusive junto aos professores, critérios de avaliação da criança, e você, num projeto de inclusão, você tem vários tipos de deficiência, né? Então, discutir as especificidades de cada caso com os professores e discutir, por exemplo, a avaliação. Por exemplo, uma criança com deficiência auditiva, obviamente, ela vai ter dificuldades na parte na construção das preposições, por exemplo, que é muito difícil para ela compreender as preposições. Obviamente, naquela correção que o professor vai fazer, ele não deve incluir isso na avaliação. Então, essas são questões complexas a serem, em que envolvem um projeto de inclusão. Bom, claro que nosso trabalho sempre e aí no meu caso sempre foi o lúdico, né? O lúdico pensando em como que ajudar o professor na análise das representações da criança, né? E como ele pode usar esse lúdico no seu dia a dia com a criança. Então, por exemplo, capacitação dos professores, brincar com os professores, fazer com que o professor brinque para que ele também possa compreender esse mundo lúdico da criança e como esse lúdico pode ser utilizado nas suas estratégias
acadêmicas, né, junto com a criança. Então, o nosso objetivo sempre foi, realmente, você tem que, uma defesa, né, brincar do faz de conta, né? Então, nós temos aqui também outras referências bibliográficas, né? E a gente agradece aí esse momento.